Olá, sejam bem-vindos a mais um Obra Café. Para quem não me conhece, eu sou a Carol e o assunto que eu trouxe para o nosso bate-papo nesse café é sobre bancadas de cozinha. E não é qualquer bancada, tá? São as bancadas de madeira. Eu sei que em algum momento muitas pessoas já olharam essas fotos com bancada em madeira e se perguntaram, né? Será que realmente é prático, funcional ou é só mesmo muito fotogênico? Por isso, nesse vídeo eu organizei várias informações sobre esse tipo de bancada, as vantagens, as desvantagens, para vocês conhecerem um pouco mais sobre esse material. Carol, qual madeira usar nessas bancadas de cozinha? Pode ser aqueles MDFs tradicionais? Não pode, tá? MDF é mais recomendado para bancadas secas. Essas bancadas molhadas precisam ser madeiras específicas que têm maior resistência à umidade. Existe uma lista de madeiras que são recomendadas, né, para bancada, entre elas a tauari, ipê, eucalipto e a teca. A madeira teca é inclusive que tá nesse projeto que eu trouxe para vocês conhecerem, realizado pela nossa equipe da Decorate. E olha como fica muito bonito esse efeito da bancada de madeira com a marcenaria toda branca. Mas vamos lá, afinal, o que é essa madeira teca? Essa madeira teca é uma madeira mais nobre. O que significa ser uma madeira mais nobre? Significa que ela tem maior resistência à umidade, por exemplo, e a ações do tempo. Inclusive, essa madeira teca foi muito utilizada em embarcações há anos atrás. Só para vocês terem uma ideia de como realmente ela é mais resistente à umidade. Dentre todas, na minha opinião, a madeira teca é a mais recomendada quando se trata em bancadas de cozinha. Em relação à tonalidade, ela tem aí um tom marrom, um pouco mais acobreado. Vale ressaltar que quando você passa o verniz, muda a tonalidade da madeira. Mas eu vou falar melhor sobre isso no final do vídeo. E outro ponto super importante é, na hora que você for comprar essa madeira, fica sempre atento à certificação, para saber se essa madeira é legal ou não. Isso é super importante. Mas agora vamos lá. Afinal, quais são as vantagens e as desvantagens em ter uma bancada de madeira teca? Vamos começar pelas desvantagens e depois as vantagens. Sempre as notícias ruins primeiro e depois a gente vai e dá as boas. Essa ordem sempre funciona. Vamos lá. A primeira desvantagem é em relação aos cuidados. O cuidado com esse tipo de bancada precisa ser, sim, redobrado. Então, na hora de cortar qualquer coisa, precisa ter o hábito de usar uma tábua, até para apoiar aquela panela mais quente também. Sabe quando tá lavando louça e tem aquelas quinas que bate sempre uma atravessa a outra? Também precisa ficar atento. E se você derruba alguma coisa, é legal já na mesma hora limpar e não deixar aquilo lá de um dia para o outro. Em relação à limpeza, também não é bom usar muitos produtos químicos, porque eles são mais abrasivos. Então é melhor limpar só com detergente e um pano mais úmido. Bom, agora que eu já falei as desvantagens, vamos para as vantagens. Eu sei que para muita gente esse fator, né, cuidado, atenção, quando se trata em bancada de cozinha, realmente pesa. Mas calma que eu tenho notícias boas também. A grande vantagem dessa bancada em madeira é que você vai se sentir na gringa tomando aquele seu café com as suas meias de inverno. Mentira, gente. Eu tô falando isso porque essas bancadas são super usadas em países escandinavos, americanos. Aqui no Brasil ela não é tão usada ainda. Então por isso que muita gente faz ligação a essas bancadas com cozinhas mais minimalistas, escandinavas. Então um ponto positivo é que ela é esteticamente muito bonita e também traz um certo aconchego, porque a madeira tem esse potencial. A vantagem que eu acho que vocês vão gostar é em relação ao preço dessa bancada. Ela tem um preço aí equivalente a um granito padrão, por exemplo. Ela é mais barata que muitos mármores e essas pedras sintéticas. Então tá aí um ponto positivo. Outro fator também que talvez poderia ser uma desvantagem, mas eu tentei ser positiva e coloquei como uma vantagem, é em relação à manutenção. Esse tipo de bancada você precisa fazer uma manutenção mais frequente, de tempos em tempos. Mas Carol, o que tem de positivo nisso? O lado positivo é que você tem a possibilidade de fazer essa manutenção. Eu falo isso porque muitas pedras você não tem, tá bom? Essa vantagem. Mas é importante falar que não é bom você esperar muito tempo. Não esperar aquela madeira ficar muito danificada. Porque daí pode ser que você não consiga restaurar e perca muitas qualidades desse material. Em relação a essa manutenção e ao acabamento. Essa madeira, para fazer essa impermeabilização e fazer ela durar mais, é recomendado usar uma resina que se chama resina epóxi.
Existem outras, mas a epóxi é a mais recomendada. Então, quando fizer essa manutenção, precisa lixar e passar a resina novamente. Bom, gente, depois de todas essas informações, vocês devem estar se perguntando, afinal, é bom ou não, né? Vou dar minha opinião. Eu acho que se você mora, enfim, sozinho, ou só você e seu marido, a cozinha não é um local que vocês usam muito, ou você já é super cuidadoso, é sim recomendado, vai ficar esteticamente muito bonita e aconchegante a sua cozinha. Mas se você mora numa casa com muita gente e a cozinha é um local que, enfim, reúne a família toda e não tem como tomar tantos cuidados, é melhor deixar essa ideia de lado, tá bom? E optar por pedras mais resistentes. E, gente, deixa nos comentários se vocês gostam dessas bancadas em madeira, o que vocês acham dessas cozinhas. Adoro quando vocês comentam pra gente poder conversar. Beijos e até o próximo vídeo.